Oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast direto aqui do sudoeste do estado, de Rio Verde, capital do agronegócio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, você que está assistindo aí por essa plataforma. Muito obrigado também por acompanhar o nosso trabalho. Eu peço que você aí que está no YouTube, já se inscreva aí se não é inscrito no nosso canal. Lembrando que você pode acessar também as nossas redes sociais, @portalagro2 no Instagram, no TikTok, no Facebook. E se você está naquela correria do dia a dia, quer acompanhar os nossos episódios aí mais detalhados, com cortes, tem o nosso canal de cortes no YouTube também, está aparecendo aí para você acessar. Olha, o nosso assunto de hoje ele é bastante importante para todo mundo do agro. Nós vamos falar aqui sobre questões jurídicas. O agro ele é muito amplo, muito grande, então é natural que envolva também questões judiciais. A gente vai falar aqui sobre vários assuntos que interessam e muito ao agricultor, ao pecuarista, de certa forma a todo mundo que vive do agro. Roda a vinheta! Bem-vindo ao nosso podcast Agro 2, direto de Rio Verde. Olha, o nosso assunto de hoje envolve questões jurídicas relacionadas ao agronegócio de uma maneira geral. Nosso entrevistado é um especialista nesse assunto, inclusive atende muitos produtores rurais aqui da região sudoeste, do estado inteiro. Ficou curioso para saber quem é o nosso personagem, o nosso entrevistado de hoje? Apresento para você aqui, é o advogado Antônio de las Cuevas. É isso, né, doutor? Exatamente. Posso chamar de doutor? Antônio. Antônio? Vamos ficar só com o Antônio. Doutor é só no fórum? Só no fórum, do fórum para dentro ali. Do fórum para dentro aqui, então é Antônio. Antônio. Primeiro eu fiquei curioso aí com a assinatura, com a sua assinatura, Antônio de las Cuevas. Exato. Da onde não é argentino, não é paraguai, uruguai, chileno, mexicano. Nada contra essas nacionalidades. Mas é espanhola. 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 Família espanhola? Família espanhola, lá do interior da França, em Santander. Como é que foi isso aí? O pessoal veio para cá quando? Fugindo da Guerra do Franco. E aí foram parar lá em Araguari. Conhece Araguari? Araguari, conheço demais. Tenho parentes lá em Araguari também. Então, tô em casa, estamos em casa. É. Cidade do café praticamente ali, né? Exatamente. Foram para lá com essa intenção. E você é de Araguari ou nasceu aqui em Goiás? Sou nascido em Uberlândia. Vizinho ali. Mas morou em Araguari? Nunca morei em Araguari, só a família do meu avô, minha avó, meu pai. Aí eu fui criado, concebido em Uberlândia. A família planta café? Plantava. Não mais. Ficou no passado isso aí. E tem algum laço no agronegócio, além dessa questão profissional de hoje em dia? Tinha, que era essa parte do café, mas isso já ficou há umas 2 décadas para trás. Infelizmente, não tive a oportunidade de perpetuar, né? Então, de um jeito ou de outro, eu tinha que permanecer trabalhando no setor, né? E não podia ser diferente na advocacia, seguindo aí o direito agrário, o agronegócio. Veio para Rio Verde quando? Eu estou em Rio Verde desde final de 2017. Né? Era uma oportunidade de trabalho da família e sou rioverdense agora, de coração. Se formou aqui mesmo? Ou não. Formou em outro... Sou formado lá em Uberlândia, né? Mesmo me especializei aqui na Universidade de Rio Verde. Estou colocando porque é a idade. Estou falando, não deve ser tão velho, não. Deve ser novinho. Tô com meus 35 anos aí, apesar da cara de 45, mas Cara de cansado, trabalhando muito? É o direito, né? O direito suga a gente um pouquinho, então acaba que as olheiras, que um jeito eu preciso fazer uns preenchimentos aqui, um pacote. Então, se for assim, tem que ser nós dois. Tem que fazer um pacote completo ali. Então é isso aí, 35 anos, tenho 10 anos de formado, atuo com o agro já tem mais ou menos de 6 para 7 anos. E sou apaixonado por esse público, por tudo, né? Pois é, vamos entrar então nesse conceito aí da sua profissão. Hoje o agro, não é de hoje, né? Mas o agro ele vem crescendo de uma maneira muito acelerada, né? Nos últimos anos no Brasil, aqui em Goiás principalmente, né? O que move a economia. E se tem algo que está crescendo demais, também surgem vários problemas. Exato. A gente fala muito em problema, por exemplo, de falta de chuva, de praga, né, uma série de coisas. E quer não, isso também está direcionado ou relacionado com o direito, né? Exatamente, Thiago. Eu costumo dizer que todo lugar que existe relacionamento humano, existe o direito, ele está presente em tudo. Então, não é diferente no agro. Onde existe relacionamento, pessoas transacionando, negociando, o direito está presente.
Então, vamos ficar nesses exemplos aí que você falou. Seja, por exemplo, um produtor que teve as suas perdas aí por conta de uma geada, por conta das intempéries, né? Então, o direito está presente sim para proteger ele, da mesma forma que tem direito presente para proteger aquela revenda, aquela empresa fornecedora. Ou seja, assim, o direito dentro do agro, ele não fica só da porteira para dentro, ele está na porteira para fora também. Né? Então, tanta é a importância dele. Hoje o produtor está mais atento a isso, porque a gente, de repente, o produtor tem um problema, ele precisa procurar a justiça, ele obviamente vai procurar um advogado. Mas hoje, os escritórios de advocacia especializados nessa parte do agro, eles não estão só de olho no problema que já pode acontecer. Aliás, quando o problema acontece, né? Ele também já tenta ajudar o produtor rural para prevenir Exatamente. O problema, é isso? Exatamente. Vamos falar uma coisa bem honesta aqui. Quem que gosta de advogado? Não é? vamos falar assim, é difícil, eu sei que é difícil. Existe essa dificuldade do advogado, porque o advogado passa aquela figura de ser sabichão, né, detentor da verdade. Posso falar que são quase todos? Vai que tem alguma exceção. Não, assim, não, exatamente. Então, assim, eu sei que existe um pouco dessa dificuldade de ter acesso a um advogado, porque tem aquele receio, aquele pé atrás. Porque, de fato, a gente conhece, não tem como nós conhecermos todas as legislações que regem ali, por exemplo, o setor do agro. Sim. Mas a gente tem os conhecimentos, os caminhos para chegar, para obter as respostas. Mas a gente sabe que existe um pouco de preconceito com o advogado. Mas, nos últimos anos, a atividade agrícola vem evoluindo de uma forma tão acelerada, assim, planejada. Vamos falar acelerada? Não, isso vem sendo planejado. Que a gente tem observado uma certa aceitação dos produtores, assim, já de terem o seu staff jurídico sempre com ele. Criou-se o hábito agora de não procurar o advogado, agora não, eu digo agora no sentido assim, do momento de hoje, mas isso já tem uns tempos. Criou-se o hábito de procurar o advogado não só quando o problema estoura, né, quando a bomba estoura, mas antes, igual você bem disse, para prever. Né? Por exemplo, antigamente a aquisição de terras, né, era feita no fio do bigode, não era? Às vezes não tinha nem escritura. Antigamente tinha palavra, né? Tinha palavra, isso é verdade, tinha palavra. Então isso existe ainda, é algo realmente que precisa ser reforçado, tinha palavra. Mas muitas transações eram feitas verbais, no fio do bigode, o pessoal fala. Padre, eu tô comprando sua terra aí, pega a minha aqui. Pega a minha. Pronto, e vamos tocar vamos o barco. Trocar em troca de gado e ficava por isso e dava certo antigamente. Dava certo. E muitas das vezes os herdeiros, a esposa, não sabia disso. E o que a gente observa? Que no momento que há o falecimento desse patriarca e em tese a família achava que estava tudo certinho, quando era feito um inventário, por exemplo, não tinha título daquela terra que ele cultivava, que ele plantava. Na verdade era uma terra que foi feita uma troca verbal, alguma coisa assim, uma compra verbal. Então existia todo aquele processo moroso de tentar comprovar isso. Existe, né? Hoje a gente vê que não se pode fazer isso mais, até por conta das novas políticas de trabalho. Hoje em dia você não consegue financiamento se não tiver com título em mãos, um monte de coisa, um monte de questões, né? Mas a gente vê que, da gente conversando aqui um pouco mais cedo antes de começar, né, chegou pra gente um contrato lá para analisar de uma compra e venda de terras. Então, isso assim, não foi assinado. Então, chegou lá pra gente assim, Antônio, no nosso escritório lá, só para falar, nosso escritório tem 35 anos de experiência no setor do agro e eu sou o menino lá dentro, né? Então tem os cabeças lá. Chegou, quero assinar esse contrato de hoje para amanhã, eu preciso fazer estudar a viabilidade do documento, está tudo certo. O que o advogado tem que fazer nesse caso? É um dos pontos da importância do direito dentro do agro, da atividade agrícola, do direito agrário ali. Fazer a chamada due diligence. Eu vou analisar tudo que está envolvendo. Como é que chama de novo? Fala aí. Due diligence. Em inglês é o significado de pesquisa. Diligenciando, pesquisando. Né? Eu vou fazer o levantamento de tudo que tem relacionado a essa propriedade, os vendedores, né? Quem está vendendo, família, tudo, se existe as dívidas, se existe passivo ambiental. Eu vou fazer um levantamento de tudo. Então, isso é um exemplo de como mudou, como evoluiu também o direito, a procura pelo advogado.
com relação especificamente, por exemplo, a compra e venda de imóvel, que antes era feito um fio do bigode, hoje existe aquela cautela de procurar um advogado antes. Apesar de ter as exceções, claro, né? Às vezes acha que não precisa, mas é importante ter o advogado ali para fazer essa orientação. Eu acho que em qualquer tipo de situação, de negociação, né? Hoje, quanto melhor, quanto mais o consumidor, a gente se precaver em relação a questões judiciais futuras, melhor, né? Isso é em qualquer área, né? Não tem jeito. Está acontecendo uma certa reforma na nossa área também, jurídica. Não tem aquele advogado mediano, que não faz o trabalho correto, ele está sendo engolido pelos outros, que não tem como. O conhecimento está tão forte do cliente, vamos pensar assim, relação advogado e cliente. O cliente está tendo tanto conhecimento nas palmas das mãos que ele sabe quando um advogado, até o próprio advogado está errando, né? Então, assim, qualquer mercado hoje não aceita mais um advogado mediano. Ele vai ser engolido por esse mercado. Eu acho que em qualquer área. Qualquer área. Mas essa nossa, ela é muito saturada. Então, eu tenho certeza que pelo menos umas 2, 3 vezes por semana algum advogado bate na porta ou do produtor, ou do supermercado, de alguma coisa, querendo vender alguma coisa, entendeu? Existe essa abordagem. Então, é o que eu falo, houve uma evolução muito grande dessa procura, desse respeito. Estamos conseguindo mostrar a nossa necessidade para auxiliar em todas as relações, evitar problemas e não resolver problemas, né? Então, o legal é isso. O advogado ele serve para evitar, e não só para resolver ali aquela bomba que estourou. Não, vamos evitar. Né? Hoje, até na compra de insumos, muitas vezes vocês auxiliam aí de uma maneira jurídica, né? Principalmente nessa altura do campeonato, né, Thiago? Essa questão dos insumos está em voga em toda roda, toda conversa, toda reunião, congresso, diante dessa dificuldade aí que nós estamos tendo em saber ao certo como vai ser isso no semestre que vem. Vamos ter insumos para atender a demanda da safra verão? Alguns falam que sim, outros falam que não. Eu nem me atrevo a entrar muito nessa parte econômica. Eu acredito que você teve a oportunidade de entrevistar um grande economista. Não vou mencionar o nome, porque eu acho que deve ser surpresa aí para a turma. Não, esse episódio já foi ao ar. Já foi ao ar. Já foi ao ar, né? A gente conversou com o Enio Fernandes. Isso. Ele, inclusive, deu uma aula aí em relação ao que acontece hoje entre guerra aí, Ucrânia e Rússia, o impacto que isso pode gerar na geração de alimentos, inclusive nessa questão aí da compra de insumos para o Brasil. Ele, inclusive, falou de algumas políticas que o Brasil tem adotado de maneira assertiva nesse ponto, inclusive intermediando aí compras de insumos do Canadá, e garantindo também que os insumos que vêm da Rússia possam chegar de fato para o Brasil. Mas isso a gente não sabe de fato, porque a guerra continua. Exato. A gente não sabe das sanções aí da OTAN, por exemplo, de outros países em relação ao que está acontecendo. Então são vários detalhes. Então isso ainda é uma incógnita. Claro, o produtor fica preocupado. E qual a área do direito para auxiliar o produtor nisso aí, então? É o direito contratual, é o direito da prática. Porque talvez muitos desses produtores já compraram, né? Sim, de maneira antecipada, né? A grande maioria. Então, ou seja, se comprou, tem a garantia de ter o recebimento. Isso. Se não tem o recebimento, tem ali, por exemplo, um seguro ou algo que vai ter que cobrir uma multa. A grande maioria dos casos que eu tenho acompanhado, eles adquiriram os insumos para receber lá no final de agosto, né? Então, por enquanto, a gente fica esperando, porque ainda tem um prazo para entrega, tem tudo, né? Só que já começa o quê? A estudar as teses. E se não entregar? O que nós vamos fazer? O que a gente pode aplicar para rescindir esse contrato, para revisar esse contrato? Vou entrar dentro das regras do Código Civil, que fala da teoria da imprevisibilidade, que é em virtude de guerra. Caso fortuito ou força maior, que são as questões que envolvem guerra. E nesse caso também tem o outro lado. E nesses casos tem o outro lado. Aí vai ser uma guerra de braços. Exatamente. Né? Fala assim para você, Antônio, você já achou precedente? Eu ainda não achei precedente. Precedente, a gente fala da jurisprudência, né, dos tribunais, nesse sentido, porque em termos de guerra que impactou efetivamente o Brasil, vamos falar de guerra, nós não tivemos nenhum nas últimas décadas. Né? Tivemos aí problema de logística com a China, né, fornecendo para a gente alguns insumos,
mas isso não se enquadrava em nenhuma hipótese assim, de discussão judicial. Né? Agora, a guerra, sim. Então, a gente vê algumas questões sinalizando ali no judiciário da possibilidade ali de uma revisão ou até mesmo uma rescisão desses contratos. Existem alguns sinais, alguns focos, né, de fumaça ali nesse sentido, não tem nada concreto. Então, por exemplo, no caso de produtores que adquiriram essa questão dos insumos e não tem certeza, se eventualmente lá na frente não chegar a entregar, é analisar a documentação, analisar os contratos, entendeu? Consta lá no finalzinho, naquela letrinha lá, verificar a disponibilidade do produto no mercado. Aconteceu isso, a gente já chegou a pegar contrato recentemente com essa informação. Então, a partir do momento que você assina o documento, está lá especificando, aguardar a disponibilidade, verificar a disponibilidade do preço e produto no mercado. Pronto, isso aqui já está dando margem para a gente entender. Se não tiver no mercado, a revenda está dentro do direito dela de não conseguir entregar, porque é uma escassez em virtude da guerra. Vai ser, de fato, uma guerra, como é que fala, aquele... imbróglio jurídico, uma queda de braço jurídica. Queda de braço, e a gente torce para que isso não aconteça, porque a gente sabe o impacto que isso pode provocar, né, em vários setores, né, a economia do Estado, a economia do país, Brasil. Ela queira não, ela é muito dependente do setor do agronegócio. Não vou falar aqui que o setor é o principal, porque se a gente colocar ali no topo dos principais, tem a indústria também, que emprega e também gera muita receita, mas o agro, sem dúvida, se acontecer qualquer tipo de situação que se agrave aí no Brasil todo, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? A gente vê a ministra Tereza Cristina fazendo um excelente trabalho à frente disso, né? Tentando negociar com diversas frentes, né? Incentivos internos para a produção, para a utilização, por exemplo, de pó de rocha como forma de insumo, Embrapa, desenvolvimento de pesquisas para trabalhar com menos, que o produtor possa trabalhar com menos insumo. Sim, existe, foi aprovada agora, me fugiu, uma legislação específica para incentivo para as indústrias de fertilizantes, me fugiu agora o nome dela, o nome da lei, tanta lei que a gente tem que... Outra coisa, o advogado não é bom de memória não, viu? Tem que ser um pouco, né? Um pouco, mas quando você falar de números, a gente tem que dar uma consultada ali, viu? Porque é complicado, sim. Então, a gente está sendo feito um trabalho bacana de tentar amenizar os impactos. Né? Agora, o que vai ser de fato, o que vai acontecer é uma incógnita. Eu não consigo, eu como advogado falo que eu não sei. Juridicamente, a gente já está prevendo algumas coisas, né? O que a gente vai poder fazer, já instruindo alguns produtores ou a própria revenda, né? No sentido assim, se chegar lá próximo da data e não conseguir entregar, o que nós vamos fazer? Porque que acontece? Uma revendedora que não consegue cumprir com o seu contrato junto ao produtor, ela tem que se resguardar juridicamente. Da mesma forma, o produtor que tem seu contrato com a trade e não vai conseguir cumprir, ele também tem que se resguardar juridicamente. E assim, como é um elo, são todos ligados, a gente precisa fazer isso desde a ponta, né? Do início aqui ao fim. Até, vamos falar, o fim ali até na trade, depois da trade para frente é outra história. Então, a gente já tem, assim, já vem apurando o que poderia ser feito, para até de uma certa forma prevenir, né, começar a pensar nesses impactos, né? Mas a gente vamos torcer para que não aconteça nada. Tomara, né? Não pode, cara, não pode. Brasil é Brasil. Seria devastador. Devastador. Né? Então, por isso que eu acho que vamos ter algumas medidas assim, interessantes. Talvez a gente vai ter o fornecimento em menor quantidade, eu acho que com certeza, não sei, posso estar enganado, mas algumas coisas estão sendo feitas para ajudar. Né? Vamos lá. Lembrando que você pode acessar o nosso portal www.agro2.com.br, acessar também o nosso Instagram, né, que tem todas as notícias, você pode acompanhar diariamente ali, né, algumas informações que a nossa equipe coloca diariamente para você acessar, né, ter conhecimento cada vez mais e, obviamente, também acompanhar os nossos episódios aqui da região sudoeste, sempre segunda e quarta-feira, de Goiânia, toda terça e toda quinta-feira. Doutor, vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do direito. O senhor falou aí no começo da questão de sucessão familiar, né, que muitas vezes acontece aí, né, do pai da família ali, o cabeça, infelizmente, falecer e trazer uma série de problemas
por conta do fio de bigode, também por outros aspectos. Hoje, essa sucessão familiar, existe também uma preocupação, né, de grandes famílias com isso, que procuram o escritório de vocês para fazer uma transição mais tranquila, né, sem problema, sem dor de cabeça? Sim. Existe sim, Thiago. Está começando, na verdade, a discussão de sucessão ela é já há tempos, né? O que seria melhor, uma holding, uma constituição tão somente um CNPJ, ou um testamento, ou uma doação, enfim, existe várias discussões sobre a sucessão, né? Então, o que se discute mais hoje é a necessidade ou a viabilidade de criação de uma holding para uma família. Holding é o quê? Uma holding é quando você pega todo o patrimônio, né, de uma família, do núcleo familiar, né, e concentra, vou falar assim, de uns termos bastante simples, num CNPJ específico, né, mas que tem as suas atribuições para manter a atividade. Uhum. Então existe, só que não é tão simples assim a criação de uma holding. É um processo que envolve vários profissionais multidisciplinares. A gente fala de psicólogo, a gente fala de advogado, de contador, principalmente contador da parte tributária. Então, assim, existe sim essa preocupação da sucessão pelos grandes grupos. Isso vem acontecendo. É um trabalho que a gente até brinca que é quase que um namoro. Começa devagarzinho, conhecendo todo o processo. E com o tempo isso acaba acontecendo. Uhum. Muitos ainda optam tão somente pelo testamento. Uhum. Acredita? Muitos optam. Mas ainda existe essa discussão do que seria viável. Se é uma holding, um testamento, isso depende da análise do exercício da atividade, dos fins para que a família quer criar esse tipo de aparato. Uhum. Hoje, tanto o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, ele pega financiamentos nos bancos, né? E isso, obviamente, também é uma forma que o governo federal tem de incentivar, toda vez que vai lançar o Plano Safra, questão de quantidade de dinheiro que vai ser disponibilizado aí para os produtores, agricultores. E hoje, até para fazer esse tipo de amarração financeira, também é necessário ter uma ajuda profissional, né, dessa parte jurídica, né? Sim, esse que você falou é importante. Anualmente nós temos o lançamento do Plano Safra, que atende a maioria esse ano, por exemplo, foi para pequenos e médios produtores, o forte mesmo. E é uma linha extremamente importante para fomentar esses pequenos. Até porque hoje, eu não me lembro agora onde foi não sei se foi em algum artigo da USP, Exalc, que eu li, mas salvo engano, 90% dos produtores brasileiros são pequenos e médios produtores, 10% aí está na casa dos grandes. Então, para você ver o tamanho da importância da política agrícola. Aqui em Goiás, se eu não me engano, praticamente mais de 60% são agricultores familiares. Que exerce agricultura familiar. Isso. Então, ou seja, são pequenos agricultores. São né? O Brasil ele é constituído pelos pequenos e médios agricultores. Existem os grandes, vou falar, em torno, salvo engano, é em torno de 10%. Então, o Plano Safra é extremamente importante para incentivo da política, a política agrícola, né? Então, você fala, mas qual que é a importância do advogado, né, dentro desse contexto do financiamento? Seja ele financiamento público, que é a utilização desses recursos, suponhamos aí do Plano Safra, e do financiamento privado. É analisar se dentro do financiamento público, por exemplo, aquela linha de crédito fornecida está dentro do manual do crédito rural. Dar esse suporte ao produtor. Ou seja, precisa uma série de documentação, de comprovações. Exatamente, de análise de documento. O advogado precisa ter uma noção, porque bastante complexo o estudo do crédito rural, no sentido assim, de você interpretar o manual. Então, com os documentos em mãos, o advogado consegue ter, mediante consulta ao manual do crédito rural, saber se aquele juros, se aquela garantia praticada, ela está dentro daquilo que a legislação do manual determina. Mesma coisa é do financiamento privado. O advogado consegue sim ajudar o produtor a analisar se aquele financiamento específico ali, aquele crédito que ele está tomando, ajuda na atividade dele. Então, são questões novas assim que precisam ficar atento. É onde o advogado faz o papel do advogado. Lógico,
com o avanço do agro, no sentido assim, com foco, o foco hoje está no agronegócio. Né? Uhum. Tudo é o agro no Brasil. Né? Então a gente vê que o poder legislativo está com foco em criar legislações para aplicação às vezes de mais imposto, criando novas formas de garantia para trazer mais segurança para o financiamento. Então hoje a gente vê que tem um arcabouço gigantesco de novas legislações, que até para a gente é difícil a gente ir acompanhando e estudando, porque é muita coisa. Meio ambiente, financiamento, os títulos de crédito do agronegócio. Então, assim, a gente vê muita coisa acontecendo. Olha só, Goiás deve colher mais de 16 milhões de toneladas de soja, né? A colheita já está no finalzinho, aí, já está mais de 90%. E Goiás deve ficar na segunda colocação aí do ranking nacional. Inclusive estados do sul e também do centro-oeste do país, como Mato Grosso do Sul, devem ter aí uma queda na produção, na produtividade, porque tiveram problemas, muitos problemas climáticos. E aí entra também uma questão jurídica nisso. Tá certo, a gente sempre ouve falar do seguro rural. O seguro rural, nessas horas aí, ele é efetivo e funciona, dá respaldo ao produtor, ou muitas vezes é preciso acionar a justiça, ter que ir lá, cobrar, bater na porta do juiz? Tiago, referente ao seguro rural, tem melhorado bastante. Feito os laudos que são necessários para poder abrir o sinistro junto às instituições, feita toda a documentação premonitória ali para poder fazer esse pedido administrativo, tem dado certo sim os seguros. Agora eu chamo uma atenção, você mencionou sobre essa questão das quebras de safra que nós tivemos no sul do país. Existe poucas pessoas não, mas dependendo da região, os produtores não têm conhecimento que a legislação, dependendo do crédito tomado, se for um crédito oriundo ali do crédito rural, plano safra, por exemplo, crédito rural específico, ele tem o direito a alongar essa dívida pelos mesmos termos que ele conseguiu inicialmente, resumindo. Então, a gente tem assim, o seguro para dar o respaldo, tem melhorado sim, né, a premiação, mas ainda tem muito ainda a melhorar, porque a gente sabe que não é igual nos Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos, quase todas as lavouras são seguradas, mas seguradas pelo governo, né, não são nem instituições particulares. Então a gente vê que está melhorando, mas está engatinhando, mas está indo. Né? E só já fazendo um gancho importante que você falou sobre essa questão das estiagens, é justamente isso. A legislação, dependendo do crédito utilizado para financiamento, caso haja uma quebra de safra por conta dessas intempéries, e a gente consiga comprovar isso mediante laudos agronômicos, a legislação ela garante o direito ao alongamento dessa dívida. Na maioria das vezes a gente não consegue ela administrativamente. Tem que fazer o processo administrativamente, a gente recebe a negativa e aí vai para o judiciário. Essa negativa ela acontece por conta própria, de propósito ali, ou sempre tem algum termo, algum tipo de situação aí pertinente, né, que convença? Não, geralmente ela acontece porque é de praxe negar para a gente brigar. Burocracia? Burocracia, exatamente. Ou seja, o produtor passou por um problema de estiagem, teve quebra na safra, aí vai enfrentar com dor de cabeça. Óbvio que acontece situações a gente conseguir resolver isso administrativamente, né? Mas é mais difícil. É mais difícil, mas na grande maioria judicialmente. Hoje o produtor rural, analisando, falou que está com 35 anos, quis entrar nessa parte aí porque gosta, né? Mas para entrar nessa parte aí, estudou também um pouco do passado, né? Com certeza. Antigamente mesmo, se colhia aí no máximo 27, 30 sacas de soja, numa época em que os produtores comemoravam isso, né? Sim. Até porque as terras não tinham o mesmo valor que tem hoje, não tinham o mesmo valor nutricional, fertilidade, né? E hoje em dia a situação é diferente. Como é que hoje você compara o produtor do passado com o produtor do futuro? Podemos falar que a fazenda virou uma grande empresa a céu aberto? Com certeza, com certeza. A gente vê uma evolução tecnológica gigantesca, né? Tanto da parte estrutural da fazenda, né? da atividade,
como de gestão. Né? O Brasil ele é referência nessa questão de gestão de tecnologia, é espelho. Hoje nós temos softwares que acompanham em tempo real toda a atividade. O produtor, ele assim, isso é interessante, como evolui. É muito bacana. Assim, tá vendo um filme que realmente a gente tem que dar uma estudada, a gente procura, como advogado dessa área, eu tento, sempre que possível, para não atrapalhar também o produtor a trabalhar, ele precisa trabalhar, mas acompanhar um pouco o trabalho em campo. A gente tenta fazer. É necessário, né? A gente tenta fazer. Eu ia até te perguntar, põe o pé na terra lá e pisa na bosta da vaca de vez em quando também? Que bosta de vaca? Quase não tem mais bosta de vaca. Quase não tem, não, quase não tem. Mas assim, sim, a gente pisa, a gente vai. Lógico, quando a gente não quer atrapalhar, mas sente aquela vontade de, poxa, eu estou precisando respirar um pouco daquele ar verde ali e pegar algumas informações e vivenciar mais. Conhecer o negócio do cliente, assim como a gente faz em qualquer área. Né? Então, é necessário a gente ir para campo para conhecer um pouco a realidade. A gente eu estou falando isso, mas a título de exemplo, aconteceu na safra passada, um grande produtor que planta aí a simplicidade do negócio que me encanta e a grandeza por trás de tudo. O produtor estava lá, foi safrinha. Fui visitar, fui na propriedade, no horário do almoço, todo mundo almoçando, o produtor estava sentado, estava na colheitadeira trabalhando. E falou assim, mas é pequeno? Não, o cara planta quase 20 mil hectares. Olha que legal. É um grande produtor, se você for analisar, não é um médio também. Sim, é um grande. Então, olha, o cara que planta 20 mil hectares, está lá debaixo do sol quente, enquanto a turma está almoçando, para aproveitar o tempo bom, para não parar, estava lá trabalhando. Né? E eu até tive que esperar o horário de almoço, ele descer, trocar ideia, a gente bater um papo, levar. Entendeu? Então, o que eu acho interessante é isso, os CEOs das fazendas, vamos falar assim, já pode falar aqui, que é um CEO, né, cara? Põe a mão na massa, literalmente. Entendeu? Né? Isso eu acho, é onde aumenta a minha admiração. Claro que não dá para fazer tudo. Né? Eu estou falando de uma pessoa que está plantando quase 20 mil por aqui, mas tem gente que planta 10 aqui, 10 no Mato Grosso, e já está explorando Pará, Maranhão, Tocantins, então aí o cara já não consegue. Né? Mas eu acho muito interessante a simplicidade, né, das pessoas e por trás aquela grandeza. A gente está falando de propriedades de milhões, nós estamos falando de milhões, bilhões de reais. E mesmo assim, a pessoa está lá sentada na sua colheitadeira trabalhando, debaixo do sol quente, com protetor, tá lá. Pois é, você falou a questão de valores de terra aí praticamente. Eu lembro que a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que o pessoal falava que antigamente terra era até de graça, dependendo do lugar, né? O pessoal tinha que gastar muito para investir, e o pessoal não queria, essa terra ali não presta, então não dá certo. Hoje não tem isso mais. A tecnologia ela avançou tanto que hoje não tem terra que seja ruim, que não possa ser melhorada. Né? E hoje, o valor agregado dessas terras, né, se a gente for colocar em relação ao passar dos anos, dá para colocar um percentual aí do que foi valorizado? Tem uma média disso? Tiago do céu, cara, como, assim, eu não consigo te dar uma média, mas o que aumentou nos últimos 2, 3 anos para cá, pelo menos na nossa região, é um negócio assustador. Dá para falar assim? Só um exemplo? Sim, esse contrato que eu conversei contigo é algo em torno de 850 mil a 900 o alqueiro. Isso dá quase 300 milhões de reais. Dependendo da quantidade, sim, entendeu? Dependendo dos... Porque o que você falou era o tamanho da terra. 1.700 e poucos ali, pensa. Então, Rapaz, assim, quando você pega há 3 anos atrás, era metade disso, mais ou menos. Olha a diferença. Era metade, há 3 anos atrás? Metade. Você achava que metade. De 500, 550 ali. Hoje está 850, Por que valorizou tanto, na sua opinião? Tudo valorizou. Porque o que acontece? Não na nossa região, mas a atividade era muito pautada também para o preço da commodity. Sim. Né? Então você calcula, por exemplo, uma terra ali, o valor de uma terra por produção de sacas de soja. Né? Então a estimativa é essa. Por exemplo, um alqueiro ali, 4 mil sacas, 4.500 sacas, essa é a estimativa. Né, de que você valoriza o preço, dá valor ao preço do imóvel. Então, da mesma como houve a valorização da commodity, da soja, do milho, inevitavelmente houve a valorização das terras. Sim. Então é pautado nessa moeda, que a gente fala que é moeda, né? A soja é moeda aqui na nossa região, a gente usa isso como moeda.
como precificação para muita coisa. Então, como houve a valorização da commodity, houve a valorização das terras. É inevitável. E com isso, o pessoal deve estar falando, então o produtor está rachando de ganhar dinheiro. Não, e aí com isso houve também o aumento do preço dos insumos, dos fertilizantes. Né? Hoje, talvez, se o produtor for pegar o patrimônio dele e vender, ele ganha um bom dinheiro. Sim. Mas não funciona assim, né? É um negócio que ele tem. Não, ele gira a moeda que você disse aí, a soja. Sim, sim. Na verdade, o que se analisa não é o patrimônio a olho nu. É tudo aquilo que foi colocado no solo, né? Tudo aquilo que ele utilizou para deixar aquele solo fértil do jeito que está. É patrimônio também. Sim. Aquilo tem preço. E muito caro. E muito caro. Alto. É onde a gente chega nesses valores. Então, aí o que eu falo é o seguinte. De fato, tá supervalorizada as terras, commodities, sim. Mas o custo também aumentou bastante. Né? Então, isso é proporcional. Óbvio, aquele grande produtor lá atrás que já vinha trabalhando, crescendo, estocando, fazendo. E com o boom das commodities, ele ganhou dinheiro, claro, ganhou dinheiro. Mas agora também vai ficar pau a pau, né, por conta da valorização do contexto em geral, né, da atividade. Né. Estamos aqui batendo um papo com o advogado Antônio de las Cuevas. Tem aí um pezinho lá na Espanha, né? Sim, tem um pezinho na Espanha. Sim. Já foi na Espanha? Não. Não? Nunca. Não sei nem falar espanhol. Mas quem é da sua família aí que... Pai e mãe. Pai e mãe são espanhóis? Perdão, pai e vô. Pai e vô. Pai e vô. Pai espanhol. Minha mãe é uberlandense. Pai tá vivo? Tá vivo. Graças a Deus. Opa. Fala espanhol, fala brasileiro, fala tudo. Não, meu pai, ele veio muito neném, né, junto com meu avô. Então veio criancinha. Não, portuguesaço, assim, não tem nem sotaque, não. Então... Agora o vô que Deus o tá arrastado. Era arrastado. Era totalmente, porque o português é muito difícil, né? É uma língua muito difícil, eles sempre falaram isso. E tem vontade de ir na Espanha, não? Conhecer lá um pouco da agricultura, o que eles fazem lá também? Na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer agricultura nos Estados Unidos, né? Morei em Iowa ali, acho que se não me engano é o Cinturão Verde, que eles falam, Cinturão Agrícola dos Estados Unidos. Tive a oportunidade de morar lá 1 ano e meio estudando, mas a Espanha ainda está na minha lista, no bucket list, que a gente chama, na lista dos desejos lá, para visitar, conhecer minha terra, assim, não tive oportunidade. Tá certo, né? Quanto mais conhecimento, conhecer novos lugares, melhor ainda, com certeza, né? Com certeza. Doutor, convido o senhor, inclusive, qual que é o seu Instagram? Falei senhor, mas tudo bem. O senhor, o cara tem 35 anos, estamos chamando de senhor. Mesma idade, né? É a mesma idade, né, Thiago? O Instagram é ANT Cuevas _. ANT Cuevas _. Você quiser conhecer um pouco mais aí do advogado. Tem especialidade em quê, doutor? Em Direito Aplicado ao Agronegócio. Eu almejando um mestrado no futuro aí, se Deus quiser, tenho vontade de ensinar, de perpetuar o conhecimento. Já está seguindo o nosso Instagram? Já. @Portal Agro 2. Exatamente. Começou a seguir a Larinha, né? Foi, poxa. Estava vendo mexendo ali, começou a seguir o Portal Agro 2, @Portal Agro 2 no Instagram, TikTok, Facebook. E você também que quiser acessar o nosso conteúdo aí no nosso portal, agro2.com.br. Doutor, obrigado pela participação comigo aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Com certeza todo mundo que acompanhou aí ficou aí satisfeito, né, pelo seu conhecimento e trazendo aí algumas informações importantes dessa questão aí do direito no agronegócio. Lembrando, acompanha a gente sempre aqui toda segunda e toda quarta-feira. Posso falar um último? Tenho tempo para falar um último? Tem, claro aí. Em uma conversa final de ano, do ano passado, visitando um produtor aqui da região muito querido, ele falou pra gente assim na reunião, e isso ele tem seus 70 anos. Falou assim, meu pai falou pra mim, eu falei pro meu filho, nós temos que ter 2 profissionais de confiança, um médico e um advogado. Isso é um sábio produtor que falou isso pra gente, assim, do tamanho da responsabilidade que a nossa profissão tem em qualquer área. Né? Assim, a gente cuida da vida das pessoas também, de certa forma. Claro, com certeza. O patrimônio é a vida das pessoas. O patrimônio é até a saúde mesmo. Tem muita coisa relacionada à saúde que tem que entrar com uma ajuda, um auxílio de um advogado. Sim, também. Com né? certeza. Então, é uma satisfação estar aqui, Thiago. Parabéns pelo projeto. O direito ele é muito amplo, o direito é lindo, é maravilhoso. Com certeza não consegui, às vezes, esgotar tudo que a gente queria conversar aqui. Mas fica à disposição. Não sou blogueiro, tá? No Instagram não tem perfil, mas fiquem à vontade de me chamar lá para bater um papo, conversar. Adoro trocar figurinhas. Tem muito que aprender ainda. Sou humilde o suficiente para aprender, para ouvir. Temos que ser, né? Temos que ser, porque esse mundão é grande demais. Com certeza. Tá, então,
Doutor Antônio de las Cuevas, que não gosta de ser chamado de doutor aqui, só do fórum para dentro, mas está aqui um grande advogado, né? Trouxe aqui muitas informações importantes para a gente. Ó, lembro você então, viu? Se você não é inscrito no nosso canal, ativa aí o sininho também, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser notificado aí para acompanhar o nosso podcast Agro 2. Então, até a próxima. Tchau, tchau.